Bom dia também para o nosso queridíssimo Luiz Megali, nossa Dona Treptow, e também o Mauro Soares de volta à bancada do Café com o Jornal, o melhor telejornal matutino do Brasil. Bom dia para vocês, queridos amigos. Bom dia também para Patrícia Rocha, no comando do Band News TV. Sintonize agora a TV Bandeirantes ou Band News TV. Você terá imagens ao vivo aqui dos estúdios da Band News FM em São Paulo, zona sul da capital paulista. Minha gente, bate-bumbo para lá, bate-bumbo para cá. As notícias continuam, claro, em torno das eleições. Temos agora o nosso primeiro turno para eleições de presidente da República, de governadores de estado no próximo domingo. E turno único, atenção, atenção, tá chegando a hora da batata quente, hein? Turno único, tem que ficar atento a isso, para deputado federal e para senador. Deputado estadual também, né? Deputado estadual também, perdão. Então é o seguinte, a sua formação de voto, sua consciência em torno deste ato importante para consolidação, para avanço da democracia, terá um prazo de vários dias, semanas depois do próximo domingo para você decidir quem vai ser o seu presidente da República e seu governador. Mas não vai lhe dar esse prazo para escolher quem vai compor a Assembleia Legislativa de seu estado e especialmente 100% da Câmara dos Deputados, todos os cargos, todos os mandatos, as cadeiras estão em disputa, e 2/3 das cadeiras do Senado. Eu tenho insistido muito aqui que se você está inseguro em relação ao seu voto para presidente da República, se as opções que se configuram para o segundo turno, Haddad e Bolsonaro, não atendem às suas expectativas, e eu imagino que muitos estejam nesta posição, eu diria que a grande maioria do eleitorado está numa ponta ou está na outra ali por falta de uma escolha que lhe preencha melhor as expectativas, porque o centro não vingou, a centro-esquerda não vingou, a centro-direita não vingou, etc. e tal. Portanto, se você vai fazer um voto presidencial que não lhe dá segurança em relação ao que está fazendo, e porque as condições são essas, que você então fortifique o seu voto para as casas legislativas, que você analise melhor, como nunca fez, porque o brasileiro nunca deu muita bola para isso. Não embarca só na propaganda, no oba-oba, na visibilidade do candidato na mídia ou nos espaços do horário eleitoral gratuito e tal. Não, vai estudar ali, pega, olha, eu gostei da cara desse aqui ou dessa aqui. Vai lá, entra na internet, pesquisa, vê quem é, vê o currículo, procura não aceitar muito a ideia de coisas superlativas, porque sempre pode ter o risco da fake news. Não se baseie apenas em uma fonte. Veja lá e tal. Se o cara já é de uma dinastia que está há 4 décadas, 5 décadas no seu estado, na sua região, pergunte-se se estando no comando da política de seu estado, aquela dinastia, aquela família, aquele grupo, se faz sentido dar-lhe mais 4 anos. Se o cara apareceu 4, 5 vezes com a Polícia Federal na porta, Ministério Público e tal, batendo no peito, dizendo que é inocente, como todos dizem, ok, mas vai lá e vê se faz sentido, enquanto não se prova a sua inocência de forma cabal, conceder-lhe mais 4 anos ou 8 anos no Senado Federal. É importantíssimo que o brasileiro faça um voto agora no domingo, de olho no Congresso Nacional, de olho nas Assembleias Legislativas. E a razão dessa importância, talvez até sem precedentes nessa direção, é porque a escolha para presidente da República está muito polarizada nos 2 campos mais extremos do espectro ideológico. Bolsonaro representa um campo que corre pela ponta direita e o PT, embora na prática de governo seja um partido que caminha para o centro e bota centro nisso, porque o PT no governo, quem esteve ao lado na cama, no leito do PT durante os governos petistas? A direita mais fisiológica do Brasil, Sarney, Collor, Barbalho, Temer. Então, não é, mas empurrado que foi pelo impeachment e pelo rompimento dessas alianças históricas, pelo menos no plano nacional, o PT acabou correndo para o seu leito original, que é a ponta esquerda. Então, hoje, a Haddad representa essa ponta esquerda, suas alianças estão à esquerda dele, porque em direção ao centro, à centro-esquerda, o espaço foi ocupado por Ciro Gomes. E o fato objetivo é que a escolha que caminham para ficar no segundo turno são escolhas extremas, pela direita e pela esquerda.
Então é muito importante que um Congresso mais qualificado do que esse, até porque mais desqualificado é impossível, um lixo igual a esse que a gente tem hoje, terminando a legislatura, eu acho impossível repetir um Congresso desse padrão, mas sempre há o risco. É importante que a gente faça com que o Congresso seja mais qualificado. Para quê, minha gente? Para que essas candidaturas que chegam ao Planalto, uma delas fatalmente chegará, correndo pelo extremo, tenham uma casa parlamentar, um poder legislativo com capacidade de moderar, com autoridade, com consistência, para moderar os atos, as linhas de ação, as políticas que este extremo que elegeu o presidente vai colocar em prática. Então, atenção para o voto para o Senado, para deputado federal e para deputado estadual no domingo, dia 7. É muito importante, estamos há 9 dias dessa decisão. E eu pergunto, há 9 dias dessa decisão, você já deve ter falado 1 milhão de vezes em Bolsonaro, Haddad, Ciro, Alckmin, Marina e outros candidatos. 1 milhão de vezes. Quantas vezes você falou na sua casa, com seus amigos, né, com a sua família, sobre o seu deputado federal, sobre o seu deputado estadual, sobre o seu senador? E eu vou dar uma medida disso. Eu vou votar nesta eleição, já falei para vocês. Revalidei meu título e vou votar. Eu mesmo ainda não fiz esse estudo. Agora, esta semana, eu vou me debruçar, vou votar em São Paulo. Meu título eleitoral foi transferido para cá. Eu vou votar em São Paulo e ainda não tenho clareza para quem eu vou dar meu voto nessas 3 instâncias aí: Senado, Câmara Federal e Assembleia Legislativa. E vou dar. Vou agora olhar um por um ali, daqueles que me tocaram de alguma maneira. Fazer o dever de casa. Fazer o dever de casa. É muito importante isso. Enquanto a vaca fria continua pastando serenamente na fazenda, as notícias do dia a dia vão acontecendo. Ontem, a revista Isto É antecipou a sua edição semanal, normalmente sai às sextas-feiras à noite, sábado de manhã, e ontem ela antecipou a edição semanal para trazer uma pesquisa exclusiva feita pelo Instituto Census, em parceria com a Isto É, que deu consolidação do Bolsonaro e do Haddad no segundo turno. Bolsonaro aparece com 30,6% das intenções de voto, 30,6%, e o Haddad com 24,5%. Ciro Gomes, Alckmin e Marina Silva caem, não diria porque não tem pesquisa anterior desse mesmo instituto com a Isto É, mas ficam nos patamares, no patamar inferior a 10 pontos, 10%. Vou mostrar aqui para nossa Facebook a capa da Isto É desta semana, com a chamada em cima. Embaixo tem uma reportagem aí sobre o Lula, sobre como o Lula operou de dentro da cadeia, através de bilhetes, as instruções para alianças em função da campanha do Haddad, mostrando que o PT no campo pragmático da disputa por votos é muito objetivo. Ele não tem negócio de pudores, está se aliando a golpistas, né, como eles chamam os que votaram a favor do impeachment em vários estados, né? Então a Isto É reproduz bilhetes de Lula, né, dizendo assim: o Flávio Dino tem que deixar de apoiar o Ciro Gomes. Eu quero o Haddad tirando votos do Ciro no Ceará. Quero a família Sarney na campanha de Haddad. O Collor precisa desistir da candidatura. E desistiu mesmo, né? Ciro Nogueira tem que trocar Alckmin por Haddad. Renan tem que fazer Haddad ser o mais votado em Alagoas. Tudo falando de figuras que estão no campo dos inimigos, né, do PT, históricos e especialmente no processo de impeachment. Nessa viagem que eu fiz, gente, eu fui à Espanha a convite da Fundação Conselho Espanha Brasil, que é uma ONG que cuida de estudos, análises, pesquisas e tal, apoiada pelo Ministério das Relações Exteriores da Espanha, para um debate na Casa de América, em Madrid, na terça-feira passada. Na verdade, um painel mediado por um jornalista do jornal El País, em que participei junto com a cientista política Ana Ayuso, espanhola, e com o professor brasileiro que leciona políticas públicas em Madrid, Julimar da Silva.
E não só nesse encontro, mas também conversando com jornalistas e dando entrevistas a veículos espanhóis, fiquei bastante, não vou dizer impressionado, porque isso já é um sinal que a gente captura por aqui mesmo, mas é impressionante como está forte a percepção de estudiosos, jornalistas, gente que se interessa por política no Brasil, em relação ao risco que a democracia brasileira estaria sofrendo frente à chegada de um dos dois candidatos de posições extremas no espectro ideológico, Haddad ou Bolsonaro. Falam muito em ameaça à democracia, falam muito em o país a caminho de um abismo institucional, falam muito de uma pesquisa do barômetro latino-americano dizendo que o Brasil, que os brasileiros, só 15% dos brasileiros apoiam a democracia e tal. E eu, quando me tocou a oportunidade de fazer alguma ponderação no debate, eu disse, olha, vocês me desculpem, isso aí eu acho que é um exagero que me lembra muito aquelas posições de torcidas muito passionalizadas às vésperas de finais, sabe, de campeonatos, Copa do Mundo e tal, né? Todo mundo está voltado para o mesmo tema e todo mundo apontando sempre as coisas mais extremas como prognósticos, né? O técnico escalou mal, vamos perder, vamos ganhar, se perder vai acontecer isso, vai acontecer. Tá aí, contestei muito nesse debate, foi muito rico, né, com a participação do público e tudo, essa percepção de que nós estamos caminhando para uma tragédia, porque afinal de contas a sociedade se dividiu, o país está dividido, e o ódio e o amor e coisas, e aí... Eu disse, olha, eu acho que nós vamos caminhar para um avanço na democracia, porque a eleição é um avanço à democracia. O número que o barômetro latino-americano deu agora, em 2017, que mostra que o apoio à democracia brasileira está reduzido a algo como 43%, se você somar os vários níveis de apoio, ou seja, você teria ali um menosprezo pela democracia muito grande, né? Eu fui pesquisar os 20 anos de barômetro nas tabelas do próprio barômetro latino-americano, e nesses 20 anos, em 11 anteriores, nós tivemos ou índices menores, pelos mesmos critérios de pesquisa de apoio à democracia brasileira, ou empates. Portanto, em 11 anos até agora, nos últimos 20, nós tivemos menos apoio à democracia ou o mesmo apoio à democracia. Sendo que a sequência histórica maior nesses 11 anos se deu no final, nos anos do governo Fernando Henrique Cardoso, final do segundo mandato, e no início do primeiro mandato de Lula. E aí eu perguntei aos meus queridos professores, o Aurimar, o Julimar e a Ana Ayuso, o que aconteceu nesses anos? Quantos tanques foram para a rua, quantos tribunais foram fechados, quantas prisões políticas foram efetivadas, quantos jornais foram retirados das bancas, quantos jornalistas foram presos por expressar suas opiniões? Como é que é? Então não existe esse negócio de que nós estamos a caminho, nós estamos à beira de um abismo em função do que vai acontecer no dia 27, o segundo turno é 28 de outubro. Ganhou Haddad, meu Deus, o mundo vai acabar. Ganhou Bolsonaro, ai meu Deus, o mundo vai acabar. Nem caminharemos para uma ditadura militar, com Haddad com Bolsonaro no poder, com os tanques nas ruas, nem caminharemos para uma ditadura bolivariana com Haddad no poder. Por uma razão muito simples. Os dois precisarão governar. Sentados com as suas santas bundas na cadeira de presidente da República no dia que tomarem posse, em janeiro, começa o jogo real de tocar um Brasil com 208 milhões de pessoas. Começa a vida real de enfrentar a economia que está com problema, o Estado que está falido, a necessidade de restabelecer a política que dê empregos, tocar a infraestrutura, tocar a saúde, tocar a segurança. Começa um mundo real, bater na porta dele. Sai o campo, o período da musiquinha da fada madrinha da Cinderela, transformando a abóbora em carruagem, que é o conjunto de promessas de campanha, vou fazer, vou acontecer, sou assim, sou assado, meu pingolim é maior que o seu, e passa a ser o momento de dizer o seguinte, tem que pagar essa conta aqui, presidente.
O presidente de tal país ligou, tem um contrato para ser feito aqui. Não sei, presidente, olha aqui, tem agora um ato aqui que está vencendo hoje tal coisa e tem que renovar. E tudo isso vai ter que passar por um lugar chamado Congresso Nacional, para onde eles vão ter que caminhar para conversar, para aprovar projetos, para formar alianças, formar bases, moderar seus impulsos, seus rompantes, colocando à mesa, que vai determinar o andamento real da vida, outros protagonistas, outros grupos de força política, outras representações do conjunto da sociedade. Significa que, como eles já estão ao extremo, pela direita e pela esquerda, eles terão que caminhar para onde? Se você já está na ponta esquerda e na ponta direita. Para fora do campo não tem isso. Vai caminhar para o centro. O Congresso representará necessariamente o campo onde se moderará esse tipo de arrobo. Estava lendo hoje na Folha de São Paulo um artigo em que o articulista diz que há um erro, é o nosso Steven Levitsky. Steven Levitsky, ele é professor de administração pública da Universidade de Harvard. E ele diz: mitos sobre um governo de Bolsonaro. Há quem vote no candidato acreditando que o Congresso e o Judiciário irão controlá-lo. Eu colocaria também a ideia de que muita gente acha que tem o mito de um governo Haddad, imaginando que o governo Haddad caminhará também para alguma coisa fora de controle da sociedade ou da democracia, ao exemplo do que acontece na Venezuela. E diz aqui o professor Levitsky que a elite alemã ridicularizava Hitler e os conservadores aceitaram sua indicação como chanceler na crença de que poderiam usá-lo para seus próprios objetivos. E deu no que deu. Mais uma vez, o que aconteceu na Alemanha de 30, com a ascensão de Hitler e, portanto, do nazismo, que levou a Alemanha e o mundo à Guerra Mundial, conhecemos os detalhes, é usada para produzir um paralelo com um mundo de 80 anos depois, com realidades de quase um século depois, como se o minueto fosse tocado da mesma forma, mesmo que se cometendo os mesmos eventuais erros. Acho um pouco exagerada essa ideia. O Stefan Zweig, escritor austríaco maravilhoso, que se suicidou aqui no Brasil depois de fugir da perseguição nazista, ele era um escritor judeu austríaco, no livro de memórias dele diz a mesma coisa. A gente deixava que um dia os nazistas iam para as ruas em Viena e cometiam uma barbaridade. A gente não estava habituado àquilo. A Áustria sempre foi um país democrático, musical, maravilhoso, culto, sofisticado. E aqueles caras começaram a fazer coisas, a jogar pedra em vidraça, queimar livro. A gente via, se escandalizava com o primeiro ato e achava que eles não iam passar daquele ponto, porque era tão escandaloso. Semana seguinte eles passavam. E aí a gente achava que eles não passariam do outro, no outro eles passavam. E tem a mesma linha de raciocínio do Levitsky, de que as coisas vão tomando proporções que, a partir de um certo momento, a democracia se vê de joelhos diante da utilização de mandatos legitimamente conquistados para moldá-la ao gosto de uma ditadura, digamos assim, legal. Isso vem acontecendo em alguns países. Eu falei de um livro semana passada em que isso vem acontecendo. Gente que se elege legitimamente e, uma vez no poder, começa a manobrar com as instituições de tal forma a torná-las apenas apêndices de um projeto político. E isso é uma ditadura, porque aí o tribunal passa a julgar de acordo com o partido, o Congresso passa a julgar a decidir de acordo com o partido, a imprensa tem que se subjugar aos interesses daquele partido e por aí vai. Isso é uma ditadura conquistada pelo voto. Só que eu não vejo a possibilidade da gente caminhar para algo desse tipo aqui. A gente está olhando para essa divisão típica de véspera de decisão de campeonato, com essa excitação das torcidas organizadas, e eu acho que uma boa resposta para o que vai acontecer se deu ontem. Eu cheguei de Madrid às 5 da manhã e às 7 peguei um voo para Florianópolis, onde eu fui dar uma palestra num congresso latino-americano, muito interessante, terceiro Congresso Brasileiro da Indústria de Panificação e Confeitaria. O setor de panificação e confeitaria é um negócio sensacional porque ele é composto por pequenos empresários. Eles calculam que entre o que eles fazem de emprego
e que movimentam de produtos entre consumidores, produtores, empregados, corresponde a 2% do PIB do Brasil. Os números são impressionantes nesse setor. E ele está avançando muito, se qualificando muito. E havia umas 300, 400 pessoas no auditório. E falando, todos perguntando muito sobre esses riscos. Brasil, polarizado, briga, estamos divididos. A primeira coisa que eu disse é o seguinte: vem cá, qual é o problema de nós estarmos divididos numa disputa eleitoral?